casarão da vovó ficava 2 casas abaixo da nossa. Construído quase um século atrás, possuía vários quartos, 3 salas, cozinha, um sótão e um porão cheio de caixas de móveis velhos e quebrados. Ali passava muito tempo, pois sempre que mamãe deixava, eu corria para ser paparicada pelos meus avós. Um certo dia, a vovó apontou para uma porta no interior do seu quarto e disse pela primeira vez: "Nunca abra essa porta sem antes fazer o sinal da cruz. Tá bom, filha? Nunca." "Como eu vou abrir se nem tenho a chave, vó?" "O que tem aí dentro?" perguntei. "Nada. Apenas não esqueça de fazer o sinal da cruz. Promete?" E o tempo passou. Depois da morte do meu avô, os meus pais insistiram que a vovó deixasse o casarão e fosse viver com a gente. Imagina, deixar minha casa para viver na casa dos outros? Nem de longe com a vara, respondi irritada. Como eu era a única neta da família, todos os dias depois do jantar na casa dos meus pais, ia dormir na casa da vovó. Meu quarto era ao lado do dela, onde bastava estender o braço e bater contra a parede, caso precisasse de alguma coisa. Apesar de ter ouvido o pedido milhares de vezes, sempre que eu entrava no quarto da vovó e olhava para a bendita porta, ela tocava no assunto do sinal da cruz. Mas o que tem de trás dessa porta de tão misterioso, vó? Conta para mim. Por que do sinal da cruz? Nada que você precisa saber ou ver. Apenas promete que ela nunca será aberta sem antes fazer o sinal da cruz. Mas por que, vó? Minha filha, o sinal da cruz mantém o mal do lado de dentro e trancado. Promete que não vai esquecer, filha? Tá bom, vovó. Eu prometo. Curiosa, perguntei à mamãe se sabia do estranho quarto e ela disse que sim. Porém, nunca tinha tido a menor vontade ou necessidade de entrar. Os anos passaram. E quando eu tinha 23 anos, a vovó faleceu e a casa foi deixada em meu nome. Eu não sabia o que fazer com a herança. Pensei em vender ou alugar, mas achei melhor esperar até poder fazer uma boa reforma. 6 anos depois, casei e o casarão finalmente foi reformado de ponta a ponta. O pedido da vovó foi esquecido e o misterioso quarto aberto e eliminado. Depois de tudo pronto e a casa mobiliada, mudamos e pouco a pouco tudo começou. Na primeira noite, fomos acordados por volta da meia-noite com uma forte batida na porta principal. Meu esposo levantou reclamando quem diabos podia ser aquela hora, mas ao abrir a porta, não viu ninguém. Na noite seguinte, e também por volta da mesma hora, alguém começou a caminhar do lado de fora da porta do nosso quarto. Não era realmente passos. Era mais um arrastão de chinelas que chegavam bem pertinho da porta, paravam e seguiam pelo corredor, voltando poucos segundos depois na outra direção. E outra vez, meu esposo abriu a porta e não viu ninguém. Procurou pelo intruso por toda a casa e nada. As portas e janelas estavam todas fechadas e trancadas. 2 noites depois, por volta das 2 da manhã, fomos acordados com um enorme barulho na cozinha. Parecia que todas as louças dos armários eram retiradas e jogadas ao piso. Uma zoeira total. Meu esposo rapidamente levantou, abriu a porta do quarto e nas pontas dos pés saiu em direção da cozinha. Eu, atrás dele, apavorada e tremendo. Porém, ao aproximarmos da cozinha, a bagunça parou. Meu esposo acendeu a luz e, para nossa surpresa, nada estava aberto e não havia nenhuma louça quebrada. Nada fazia sentido, pois o barulho que ouvimos era real e, com certeza, não havia sido fruto da nossa imaginação.
No dia seguinte, a mamãe aconselhou convidar uma daquelas pessoas entendidas no assunto paranormal para fazer uma investigação e, caso fosse possível ou necessário, uma limpeza. E assim fizemos. Porém, ao entrar na casa, o senhor parou e, com um olhar espantado, disse que era impossível fazer o que pedimos. Nessa casa vive um ser extremamente perigoso, diabólico, um demônio. O melhor a fazer é simplesmente abandoná-la para sempre. Eu fiquei revoltada. Abandonar a nossa casa depois de tanto dinheiro investido era impensável, fora de cogitação. Naquela mesma noite, o barulho de coisas quebrando e passos arrastando continuou por toda a casa. Dormir já não era possível. O cansaço e o estresse era refletido através da falta de paciência e respostas ofensivas. Outros entendidos no assunto foram convidados ou contratados, porém o resultado foi o mesmo. Saia dessa casa para o bem de vocês. Mas eu não desisti. O amor que sentia pelo meu esposo e por nossa casa era maior e mais forte. Era teimoso e persistente. Em uma outra noite, o barulho horripilante e assustador de antes deu lugar a um silêncio surpreendente, estranho e horrivelmente sinistro. Enquanto admirávamos espantados deitados na cama, a porta do quarto foi aberta bem devagar. O nosso pavor foi algo indescritível, pois tão logo a porta foi aberta, uma estranha nuvem apareceu e uma horripilante voz murmurou: "Saiam da minha casa." Depois da voz, a nuvem desapareceu. Aquilo foi a gota que faltava. Saímos e passamos a noite na casa dos meus pais. No dia seguinte, meu esposo foi trabalhar e eu regressei decidido a abandonar a casa de uma vez por todas. E enquanto pensava contrariada, uma idosa simpática bateu na porta, perguntando se eu precisava de ajuda. "Preciso não, senhora", respondi já com estupim curto. "Precisa sim, filha", disse a idosa. "Se você aceitar, eu posso ajudar." Eu não sabia o que dizer, mas como já não tinha nada a perder ou o que fazer, convidei a senhora para entrar e conversar. E enquanto tomávamos uma xícara de café, eu senti tão à vontade com a idosa que abri o jogo e contei tudo sobre a casa, da vovó, do quarto, da zoeira que acontecia, da voz e da tristeza de ter que sair depois de tudo que fizemos e gastamos. Após tudo revelado, a senhora disse gentilmente para que não preocupasse e nem abandonasse a casa, que esperasse por ela à meia-noite. Eu contei para meu esposo da idosa e decidimos passar mais uma noite na casa, a última. E o dia passou. À meia-noite em ponto, a idosa bateu e eu atendi. A zoeira ainda não havia começado. Depois de alguns minutos conversando, a idosa perguntou se eu tinha um quarto vazio e com chave. Eu respondi que sim, e atendendo o seu pedido, eu e meu esposo fomos deitar. Os minutos passaram e nada. A casa continuava em silêncio. A idosa também. Por volta da 1 da manhã, a quebradeira começou, acompanhada de gritos tão assustadores que chegamos a pensar que a pobre idosa estava sendo torturada. Mas parecia um filme de terror. Trancados no quarto, a única coisa que podíamos fazer era rezar e esperar que aquilo acabasse bem e o mais rápido possível. Minutos depois, tudo parou. E uma suave batida foi dada contra a porta do nosso quarto. Eu levantei e abri. A idosa sorridente me entregou a chave do quarto e disse que tudo estava acabado, trancado e resolvido. E tudo acabou. Depois daquele dia, a idosa jamais voltou a aparecer.
E apesar do tempo passado, ainda penso como ela podia saber do nosso problema e, acima de tudo, como resolvê-lo. Hoje, o quarto continua trancado como ela o deixou. Estampada na porta, uma pequena frase adverte: não abra sem antes fazer o sinal da cruz. Te cuida e muito obrigado.